Nós encontramos quase 1 milhão de moedas. Encontraram perto dessa múmia. Diz a lenda que o pirata mais bem-sucedido de todos os tempos, Black Sam Bellamy, perdeu o navio, a vida e 5 toneladas de tesouros em uma forte tempestade. O local do naufrágio é perigoso. É a maldição do Bellamy. Mas uma múmia, retirada do fundo do mar, conta outra história. Boa parte da lenda se tornou realidade. Remy. É uma missão impossível. Sou Rami Romani, arqueólogo e especialista em múmias. Em todo lugar, a Terra revela os seus mortos. Ah, meu Deus, Pedro, olha isso. Graças às novas tecnologias de ponta, novas múmias são descobertas todos os dias. Parece uma cena de crime. Essas múmias guardam segredos extraordinários. Ai, meu Deus, o que é isso? Incrível. Para quem sabe como desvendá-los. Isso muda tudo. Este é um trabalho para o Caçador de Múmias. Na costa de Cape Cod, em Massachusetts, debaixo das águas geladas do Oceano Atlântico e cercada por toneladas de tesouros, uma múmia foi encontrada. A múmia faz parte de um naufrágio de 1717. Foi descoberta dentro de um bloco de sedimento parecido com concreto, com a pistola que pertencia ao capitão Black Sam Bellamy. Conhecido como Black Sam por causa do rabo de cavalo escuro, ele foi o pirata mais rico da história. Ele atacou 53 navios e se apossou de 4,5 toneladas de tesouros. Em valores atuais, sua fortuna valeria mais de 120 milhões de dólares. Mas supostamente Black Sam se deparou com a morte quando uma violenta tempestade perto de Cape Cod jogou seu navio, o Ida Galli, em um banco de areia no litoral. Muitos tripulantes entraram em pânico, encheram os bolsos com moedas e saltaram no mar. As ondas despedaçaram o navio, espalharam o tesouro e carregaram muitos piratas afogados para a praia. Black Sam não estava entre eles. Parte do tesouro foi recuperado e ao menos 2 piratas nadaram até a praia e sobreviveram. Mas esse incidente continua um mistério. Eu vim para Cape Cod descobrir o que realmente aconteceu 300 anos atrás com Ida Galli, o tesouro perdido e o capitão Sam Bellamy. O primeiro passo é investigar a impressionante carga de artefatos que sobrou do naufrágio de Black Sam. Eu estou no museu Ouida Pirate, que possui o único tesouro de pirata confirmado no mundo. E eu vou conversar com o responsável, o Barry Clifford, que descobriu o naufrágio em 1984. Mas ele não encontrou apenas o tesouro. Ele também achou uma múmia. Uau! Olha isso! Uau! Está escrito no sino, Ida Galli, 1716. O Ida era um navio negreiro. Foi batizado em 1716, como indica o sino. Ele foi construído para transportar escravos da África para o Novo Mundo. E essa foi a viagem inaugural do Ida, quando navegava de volta da África com uma carga de escravos. Eles venderam os escravos na Jamaica e, quando levavam o dinheiro de volta para a Inglaterra, o navio foi capturado na passagem de Windward pelo Sam Bellamy. Certo. Então, o Ida era um navio pirata bem diferente dos outros, porque também continha escravos na tripulação. Escravos que se tornaram livres e fizeram parte da tripulação. Correto. 1/3 da tripulação do Ida era ex-escravos. E a bordo desse navio, eles eram livres. É uma grande ironia, obviamente, e a história não conta isso com detalhes. 1/3 dos piratas, na Era de Ouro da Pirataria de 1680 a 1730, era de origem africana. A maioria era ex-escrava. Em navios como o Ida, eles eram livres. Eles podiam votar. Eram eleitos como oficiais e até como capitães de navios, baseado em suas contribuições para a Irmandade, e não pela cor da pele ou pela religião. É uma lição interessante. Na arqueologia, qualquer descoberta é um jogo de adivinhação para tentar descobrir
de quem era o objeto, de onde veio, e o resultado são teorias e não fatos, mas esse sino possui todas as indicações para ser factual. Todo mundo dizia que nós éramos completamente loucos e estávamos inventando essas histórias. Mas a descoberta do sino fez o povo de Cape Cod morder a língua. Como você encontrou? Primeiro, nós cavamos um buraco. O sino estava no fundo de um buraco grande. E um dos nossos mergulhadores subiu e disse que dava para ver a lateral do sino. Nós levamos o sino ao nosso laboratório e alguns dias depois, um dos arqueólogos me ligou e disse: "Você precisa vir aqui. Nós encontramos um W no sino." E por que eles achavam que você era louco? Porque isso era uma lenda de Cape Cod, uma lenda. O que você fez foi o certo. Você ouviu o povo local, você ouviu as lendas, e sempre há um fundo de verdade. Exato. E quanto tesouro você acredita que o Sam Bellamy carregava no Ida antes de afundar? Eu acho que devia haver quase 1 milhão de moedas. Quanto você encontrou em 30 anos? Nós achamos mais ou menos 20 mil moedas. Você acha que ainda há quase 1 milhão de moedas no fundo do mar? É o que eu acho. O que o Barry encontrou até agora foi avaliado em mais de 100 milhões de dólares. É difícil acreditar que, mesmo com a tecnologia moderna, sua equipe recuperou apenas uma fração do tesouro. 4 toneladas da carga do navio ainda não foram encontradas. E quem sabe quantas múmias. Esse é o único tesouro de pirata confirmado no mundo. É inacreditável. É igual possuir o único Tiranossauro Rex. Pode crer. Aqui em Cape Cod é igual ter a única múmia. É essa? Essa é a múmia? É. Depois de tantos anos trabalhando com múmias, eu nunca vi uma múmia dentro de uma pedra. É incrível. É uma solidificação complexa. Muitas múmias são preservadas intencionalmente, mas essa múmia se formou por acidente. A solidificação acontece quando a água salgada entra em contato com o ferro enferrujado, causando uma reação elétrica. A mistura de ferrugem, areia e vida marinha forma uma casca dura em volta de artefatos de ferro, como armas e moedas. Essa casca pode se formar em outros objetos próximos e até em cadáveres. Dá para ver um pedaço da pelve saindo aqui. Me fala, o que mais do corpo está dentro desse bloco? Nós tiramos uma radiografia com uma máquina de raio-x industrial e pudemos ver claramente vértebras e costelas e um esqueleto humano dentro do bloco. E essa múmia foi identificada? Os ossos foram analisados e eles determinaram que é alguém do norte da África ou leste europeu. É por isso que vocês acham que essa múmia não é o Black Sam? A pistola do Sam Bellamy foi encontrada perto dessa solidificação. A pistola estava perto dessa múmia. Isso. Mas o exame de DNA indica que não é a múmia do Black Sam. Então, o Black Sam continua desaparecido? 102 corpos foram arrastados até a praia. Dos 144 piratas que estavam no Uida, nós sabemos que o Sam Bellamy não era um dos 102 piratas levados à praia, porque ele teria sido identificado pelo povo local. Então essa não é a última múmia no fundo do mar. Deve ter por lá mais umas 30 múmias. Só Deus sabe o que há no fundo do mar. Mas se a múmia não é de Black Sam, por que sua arma foi encontrada com outro pirata? A pistola era a arma mais valiosa de um pirata. Seria extremamente estranho outro pirata carregar a arma de fogo de Black Sam. Essa é a famosa pistola de Black Sam? Essa. E essa faixa estava enrolada no cabo da pistola. É feita de seda e nós vemos um desenho de rosas na faixa. E essa é a imagem do rei William III no cabo da pistola. Nós sabemos, através de documentos primários, que a namorada do Sam Bellamy deu uma faixa vermelha com rosas ao Sam Bellamy. Isso foi encontrado ao lado da múmia? Sim, encapsulada na tumba do pirata perdido. É assim que chamamos. Esses artefatos são pistas do que aconteceu com o Ida naquela noite. Mas com tanta coisa debaixo d'água, incluindo possivelmente mais de 30 múmias, ainda há muito a ser descoberto. Uau! Esses são alguns dos canhões? São sim. Olha isso! É.
Quanto pesa um canhão desses? De 550 a 680 quilos, mais ou menos. E os canhões também estavam dentro de blocos solidificados? Tudo estava em blocos. Nesses tanques que nós temos, há mais canhões solidificados. Caramba, olha esses canhões. Está vendo os canhões aqui? Por que vocês deixam os canhões dentro desses tanques? Para não secarem. O que é isso? Meu Deus, que peso! É um anel de âncora, que fica no topo da âncora. Tudo isso pertence ao Wida? É. Os arqueólogos do Barry vêm limpando solidificações há décadas para extrair mais tesouros. É um processo lento, porque a maior parte do tesouro está escondida nas solidificações. Essa solidificação foi encontrada alguns anos atrás. Nós tiramos uma radiografia e descobrimos que há um pouco de pó de ouro do outro lado dessa chapa. Como assim pó de ouro? Pó de ouro era uma moeda de troca 300 anos atrás, especialmente durante o comércio de escravos. Eu também posso limpar um pouquinho? Porque eu tô louco pra descobrir o que tem debaixo desse troço. Eu posso? Sabe, eu entendo esse seu Entusiasmo. entusiasmo para ver melhor. Primeiro tem que pôr Tá as bom. luvas. Esses objetos são prateados. E vocês acham que tá cheio de ouro aqui. Fazemos radiografias em todos os detritos, colocamos os pedaços nesses potes e qualquer fragmento que sair daí você coloca aqui pra gente tirar um raio-x e ver se não tem fragmentos de ouro no meio dos restos de material. Você tá dizendo que esse pó pode conter um pouco de ouro no meio? É por isso que é importante guardar tudo. Dá pra ver que você tá chegando perto de algum tipo de material. O ferro solidificado emana um odor forte. Eu tô sentindo o cheiro, é bem forte. Olha, encontrou alguma coisa, olha só. Caramba! Mas que coisa incrível! A gente não tinha visto. Você encontrou alguma coisa. A gente não tinha visto. Isso é... Isso é um pedaço de ouro? É. Eu estou em Cape Cod, Massachusetts, com os arqueólogos que investigam as relíquias de um navio que pertencia ao pirata mais rico de todos os tempos, Black Sam Bellamy. Uma múmia também foi encontrada, levantando questões do que realmente aconteceu quando o navio afundou. Que coisa incrível! É. Coloca na minha mão para você ver Pera aí, melhor. cara, eu que achei. Tá bom, tá bom. Muito bem. Você vai passar por um detector de metais antes de sair. Você pegou a febre do ouro, como a gente diz. Você quer o ouro. Então é isso que acontece? Os destroços do naufrágio confirmam que há mais mistérios nessa história do que imaginávamos. Alguns piratas podem ter enchido os bolsos com essas moedas aqui, nadado até a praia e passado o resto da vida ricos. Eu vou mergulhar nas águas geladas do Oceano Atlântico para ver o naufrágio com os próprios olhos. Agora, a temperatura do ar é 4 graus. E a temperatura da água, apenas 8 graus. A gente não costuma mergulhar nessa época. Então esse vai ser o último mergulho da temporada. Chris, o arqueólogo que mergulha com Barry desde que o naufrágio foi encontrado, vai mergulhar comigo. E Jeff, o capitão do barco, conhece essas águas tão bem quanto os piratas de antigamente. É difícil de chegar ao local do naufrágio por causa dos bancos de areia. A guarda costeira nem reconhece essa passagem porque é muito perigosa. Eu sempre digo que aqui é a maldição do Bellamy e dos piratas daquela época. Você acredita na maldição? Eu não vejo outra explicação para ser tão difícil navegar por aqui. Onde nós vamos hoje é onde nós paramos no último mergulho. E esse é o ponto onde o Barry acredita que o tesouro está? É, nesse ponto, exatamente. 90% do tesouro continua É aqui. aqui. Pelo menos é Isso. o que o Barry acha. É. Caramba, é perto assim da costa? É. Inacreditável. É, eu sei. Havia pessoas na praia vendo o Wida afundar. Não se é? despedaçando, exatamente, A gente costumava nadar pra praia, ida e volta, até começar a aparecer um monte de tubarão, e agora a gente não faz mais isso. Sinceramente, os tubarões me assustam menos do que a água gelada. Hipotermia acontece 25 vezes mais rápido na água do que no ar.
E nessa temperatura, pode acontecer em 15 minutos. Para descobrir o que aconteceu com Black Sam e 40 piratas desaparecidos, eu tenho que enfrentar o mar gelado e a possibilidade de tubarões no último mergulho da temporada. Se você fizer assim durante o mergulho, nós subimos à superfície. E se você começar a tremer assim, você querendo subir ou não, nós vamos subir, certo? Em vez de procurar tesouros, eu quero ver indícios de corpos nas solidificações abaixo. Façam um bom mergulho. Você tá pronto? Vamos lá. Muito bem. A gente está perdendo tempo. Vamos logo. Vai pra área. Legal. Vamos descer? Sim, tô pronto. Vamos lá. A correnteza é forte. Não dá pra ver muita coisa. Aqui, vem cá. Olha isso. É uma solidificação? É. É enorme. Eu quero ver se tem algum osso por aqui. Isso deve ser um canhão. Tem mais coisa por aqui também. Mas não dá pra saber o que são. Até trazer pra superfície. Algumas solidificações pesam mais de 1000 quilos. E trazê-las à superfície não é fácil. 7 âncoras estabilizam o barco para não virar com o peso da carga. Mergulhadores cavam em volta da solidificação e prendem correntes para o guindaste do barco puxar a bordo. A água tá fria demais, você tá tremendo. Remy. O frio é tanto que eu estou perdendo a sensibilidade nas extremidades e é difícil falar. Esses são sinais dos primeiros estágios de hipotermia. Tudo bem? As solidificações. Tudo. Não são só 15 metros de profundidade. Estão debaixo da areia. A gente tem que escavar o fundo do oceano. A visibilidade é muito limitada lá embaixo. Não dá pra ver quase nada. É uma missão impossível. As solidificações são pesadas e pode haver qualquer coisa dentro delas. Podem ser mais múmias, mas levará meses ou até anos para recuperá-las. Uma história. Pelo que eu vi até agora, não se trata apenas de uma história sobre piratas que afundaram junto com o navio. Ver vocês dois morrendo de frio no barco fez eu me senti muito melhor com aquela situação. Foi demais, Bem-vindo à Nova Inglaterra. Havia 140 pessoas registradas naquele navio. Eram 140 piratas 142. no navio. 142 piratas? O capitão, prisioneiros, isso. Tá, antes do barco afundar? E quantos morreram na praia? 102. Então, há 40 piratas desaparecidos. Isso mesmo. O que eu vi no fundo do mar foi simplesmente inacreditável. Mas, na minha opinião, olha, eu não acho que vocês vão encontrar mais 40 múmias lá embaixo. Não. Eu entendo, eu sei o que quer dizer. Onde eles estão? Eu não sei. Será que eles realmente morreram? Será que alguns deles não escaparam? Nós sabemos que 2 piratas do navio sobreviveram. Então é possível mais gente ter sobrevivido ao naufrágio? É? Os registros indicam apenas 2 sobreviventes, Tom Davis e John Julian, que conseguiram nadar até a praia. Mas eles foram capturados pelas autoridades e julgados em Boston. Sobreviver ao naufrágio do Ida é plausível, e o corpo de Sam Bellamy nunca foi encontrado. Ele pode ter escapado, mas por que sua pistola foi encontrada com uma múmia? Ele plantou a arma em outro pirata para conseguir se safar? A faixa na pistola foi feita pela sua namorada, Maria Hallett. O Ida afundou na costa da cidade de Maria. Mas como ela se encaixa nesse mistério? Eu vou conversar com a historiadora Kathleen Brunel, que passou mais de uma década pesquisando a relação de Maria Hallett com Black Sam. Essa aqui é a cadeia onde a namorada do Sam Bellamy
A Maria Hallett ficou presa por bruxaria. Caramba! É. Piratas, tesouros, múmias. E agora, uma bruxa. O mistério é cada vez mais intrigante. E se Black Sam sobreviveu ao naufrágio? Provavelmente, ele entrou em contato com a namorada. É a prisão de madeira mais antiga dos Estados Unidos? É. E no século XVIII, é aqui que eles encarceravam as bruxas. É intrigante o fato de Black Sam e sua namorada terem sido foras da lei. Mas o que eu procuro são evidências de que o casal teve algum tipo de contato depois que ele se tornou um pirata. É uma cela pequena. Que lugar horripilante. Você tá vendo esse entalhe aqui? Tô. Isso é um navio. O navio, entalhado ao lado da cela de Maria, levanta algumas questões. Maria mesma fez o desenho na esperança de seu amado voltar? Ou havia alguma coisa mais sinistra acontecendo? Sam Bellamy era da Marinha Mercante Britânica. Ele conheceu Maria e foi paixão à primeira vista. Mas Bellamy era pobre e os pais de Maria não permitiram o casamento. Por isso, Bellamy foi ao mar para fazer fortuna a qualquer custo e se tornou um pirata. Logo depois que Sam zarpou, Maria descobriu que estava grávida de seu filho. Temendo as consequências, ela manteve o bebê escondido no celeiro. Mas um dia, quando Maria preparava a comida, o bebê engasgou com uma palha e morreu. Os locais acreditavam que ela havia matado o próprio filho. Ela foi acusada de bruxaria e foi presa. Uma bruxa e um pirata. Quer dizer que a Maria é o motivo disso tudo ter acontecido? É sim. Segundo as histórias, ele queria fazer fortuna para poder voltar e se casar com ela. E a Maria morreu na prisão? Ela escapou 3 vezes. E não conseguiram capturá-la? Não. Onde ela foi parar? Algumas histórias dizem que ela ficou com o tesouro. Isso é bem interessante. Mesmo se o Black Sam não sobrevivesse à viagem, ele instruiu os outros piratas a levarem o tesouro para Maria. E o que ela fez depois que fugiu da cadeia? Ela fugiu para as dunas e ficou esperando o Bellamy voltar. E onde exatamente fica esse lugar? Fica bem perto de onde o Ida acabou afundando, em Wellfleet, perto da praia de Marconi. Quer dizer, então, que ela estava lá? Provavelmente ela viu tudo. Uau! A pistola de Black Sam me trouxe à praia de Marconi para ver onde Maria Hallett vivia e onde o Ida naufragou. Há evidências intrigantes no livro Uma História dos Piratas, de 1724, considerado a principal fonte de informações da Era de Ouro da pirataria. No dia do naufrágio, Sam Bellamy navegou para o norte pela costa com outros 3 navios. Nos 2 meses anteriores, ele acumulou mais riqueza do que qualquer outro pirata na história. Ele estava a caminho de Maine, onde costumava fazer manutenção do navio. Quando o sol se pôs, veio a calmaria, antes de o nevoeiro tomar conta do mar e separar os 4 navios à meia-noite. Uma frente fria do Canadá se colidiu com uma onda de ar quente do Caribe, na região de Cape Cod. Ventos de 120 km por hora e ondas de 12 metros jogaram o Ida no banco de areia. Mas a questão é: Black Sam pode ter sobrevivido? Kathleen e eu conversamos com o historiador William Burke, que pesquisa Black Sam e o naufrágio do Ida há mais de 20 anos. Batia ventos de 120 km por hora. As ondas quebrando na praia. O lugar virou um caos. Destroços, corpos, tesouros. Eu mergulhei no ponto do naufrágio ontem. Ele fica ali naquela direção? Um pouco para fora, isso. O naufrágio foi a apenas 150 metros da praia. Então, muita gente viu o navio afundando. E a Maria devia estar em cima das dunas, olhando o navio afundar. Caramba! Então, gente, aqui pode ser o lugar onde ficava a
cabana da Maria Hallett. Quanto tempo eles ficaram sem se ver? Ele passou 1 ano e meio no mar. Tem registro de que eles planejaram fazer alguma coisa quando ele voltasse? O parceiro dele foi pro Maine. Mas o Bellamy queria voltar para Cape porque ele vinha buscar a Maria. E por que Maine? Porque eles costumavam ir para lá para limpar os navios. Talvez então o Black Sam quisesse passar aqui para pegar a namorada e levar ela para Maine. Os navios passam por aqui, geralmente? Não tem nenhum porto por aqui, porque estamos de frente para o leste. Os navios sempre passam por aqui, mas eles navegam mais 30, 40 milhas para conseguir dar a volta em Cape até o próximo porto. Então é só uma passagem para as embarcações. Olha, não está claro porque um capitão experiente passaria num lugar tão perigoso. Isso. Isso não faz sentido. Eu tenho uma teoria. Diga. O navio afundou perto da praia. Tão perto que os mergulhadores iam nadando até o naufrágio. Entendi. Eu acho que as autoridades sabiam que o Black Sam tinha roubado aquele tesouro todo. Se ele realmente armou isso e encenou a própria morte, é por isso que ele plantou a pistola num outro pirata. E se o Sam Bellamy sobreviveu? Eu acho isso possível e seria incrível. Seria o final perfeito. A gente sabe que o resto da frota dele foi para Maine. Foram costeando. Foram costeando. Ele também pode ter ido. Nesse momento, eu tô indo para a região costeira de Maine para tentar entender se o Sam Bellamy escapou para cá com o tesouro. A tripulação de Black Sam navegava para Maine. E segundo o livro Uma História dos Piratas, ele veio fazer manutenção no navio e foi visto aqui, na mesma época do naufrágio. Nossa. Essa estrada termina no mar. Meu primeiro contato é Marcos Librizzi, professor na Universidade de Maine e especialista em histórias e lendas locais. Aqui fica tão diferente com essa neve toda. Marcos quis se encontrar na floresta e me pediu para não revelar o local. Toma, para você se proteger. Muita gente vem caçar por aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Vamos, é por aqui. O Marcos quer mostrar uma coisa para provar, que o Black Sam esteve aqui. Esse colete laranja não é muito a minha praia não, viu, Marcos? Eu tenho quase certeza que a gente está no lugar certo. Não é muito mais longe daqui, não. Eu acho que é aqui. Tá vendo? Essa é a maior rocha do lugar. É uma rocha errática glacial. Cuidado que essa pedra é super escorregadia. Mesmo depois de limpar, ainda fica bem sutil. Espera aí um pouquinho. Uau, olha isso, cara. Tá parecendo um navio pirata. Mesmo depois de limpar, ainda fica bem sutil. É um desenho muito antigo. Eu estou procurando evidências de que o Black Sam Bellamy sobreviveu ao naufrágio de seu navio pirata e escapou. A descoberta de uma múmia no fundo do mar me levou às florestas de Maine. Espera um pouco. Uau! Olha isso, cara. Tá, tem um mastro Uau. aqui e tem outro mastro aqui. Isso é um navio no topo do mastro? Exatamente. Tá parecendo um navio pirata. Quem quer que tenha feito isso ou viu um navio ou estava a bordo. Essas imagens, não importa onde foram feitas, são propriedades dos descendentes daqui, do povo nativo dessa região. Tudo isso aqui foi entalhado com ferramentas de metal. Eles não possuíam metais até conhecerem os europeus. Então, as ferramentas surgiram através de comércio. Isso foi feito na mesma época, no mesmo ano em que o navio do Sam Bellamy chegou a Machias. Pelo visto, é bem isso que está mostrando aí, não é? Os nativos norte-americanos devem ter gravado essa inscrição. Mas com centenas de baías e ilhas, Maine possui mais de 8.000 quilômetros de costa. E a próxima questão é: onde o navio foi visto? Eu quero contar a minha teoria para o Marcos. Eles encontraram uma múmia no naufrágio do Ida. Eles comprovaram que essa múmia não é a múmia do Sam Bellamy. É isso. Você acha que tem alguma chance do Sam Bellamy
ter sobrevivido ao naufrágio? Eu acho que é muito plausível que ele tenha conseguido escapar. Marcos, eu quero que você explique para mim como a cidade de Machias era há 300 anos. O estado do Maine possui 8.000 quilômetros de costa, com uma porção de baías, afluentes e diversos lugares escondidos, então era perfeito para os piratas. Tá, mas acontece que o litoral do resto do estado também é todo recortado. É verdade. Bom, vamos analisar essa região do ponto de vista histórico. Entre as colônias inglesas e as colônias francesas, havia muita animosidade. Então, o que acontece é que essa região inteira era praticamente uma terra de ninguém, uma zona desmilitarizada entre os ingleses e os franceses. E já que a cidade ficava no meio dessa região, os europeus acabavam evitando se assentar aqui. Por isso era o lugar perfeito para alguém se esconder. Antes da Revolução Norte-Americana, os piratas foram uns dos primeiros rebeldes a enfrentar a colônia britânica. O próprio Bellamy assumiu a missão de roubar dos ricos para dar aos pobres e evitar as autoridades britânicas a qualquer custo. Eu não sei se o tesouro que está sendo descoberto hoje, no naufrágio do Ouida, era todo o tesouro do Sam Bellamy ou só parte dele. Por acaso você colocaria todos os ovos em uma única cesta? Existem diversas histórias e lendas sobre o Sam Bellamy ter vindo aqui e enterrado o tesouro no fundo do rio Machias. E era bastante comum o povo local ir lá no rio procurar o tesouro, mesmo antes de haver detectores de metal. Essa prática costumava fazer parte do folclore de toda a lenda da região. Aqui em Machias? Exatamente, no rio Machias. Onde esses relatos antigos dizem que foi, a geografia corrobora. Olha, isso é exatamente o que eu quero ver. Sabe o que essa história me lembra? O quê? Isso me lembra Cape Cod todo dia antes de 1984. Porque ninguém tinha histórias e lendas do Ouida, mas ninguém tinha encontrado o navio. Exatamente. Ninguém acreditava que era verdade. Até o Barry mergulhar lá e encontrar o Ouida no fundo do mar. É isso mesmo. Onde há muita fumaça, meu amigo, é certeza que tem que ter fogo. As descobertas do Barry me fizeram entender que os locais possuem as respostas para o mistério. Chris Sprague passou a vida inteira em Machias. Ele vem procurando em um local chamado Pothead e acredita estar a poucos passos de uma grande descoberta. Essa já é a 8ª vez que eu vejo neve na vida. Volte amanhã. Vai ter mais neve para você. Esse lugar fica a 4 quilômetros da Baía de Machias, na região onde Bellamy foi visto pela última vez. Você procura esse tesouro há quanto tempo? Foi meu pai quem me deixou interessado na história. Na minha opinião, eu não acho que o Sam Bellamy perdeu tempo enterrando o tesouro. Ele não planejava ficar nessa região. Eu acho que o plano dele era colocar o tesouro no navio depois de limpar o casco. Mas eu acho que quando ele veio aqui, teve a ideia, esse lugar pode virar o paraíso dos piratas. O tesouro está a bordo. Eu volto depois. Em relação a adernar o navio, ele pode ter adernado o navio e empilhado o tesouro na praia. Faria mais sentido do que esconder. Adernar é o processo de virar a embarcação para limpar e consertar o casco. Para movimentar um navio tão grande, a tripulação teve que descarregar a carga na praia, deixando os tesouros expostos. É por isso que os piratas costumavam construir fortes provisórios e montar as armas durante o adernamento. Imagina fazer essa caminhada com um saco de ouro nos ombros. Se você quebrar algum osso, eu te ensino a fazer um torniquete. Estamos procurando aqui porque o Chris acredita que esse era o ponto perfeito para Bellamy proteger seu navio e construir um forte. Os detectores de metal estão ligados. Você procura desse lado, da encosta, e eu procuro no outro lado. Tá bem. Se achar alguma coisa, não cava, me chama primeiro. Sem problemas. O Chris quer encontrar o tesouro que procurou a vida inteira. Eu quero qualquer sinal do destino de Bellamy. Eu não achei nada, por enquanto. O detector faz esses barulhos estranhos, mas não tem ferro ou metal perto da superfície. Porém, significa que vai apitar bastante quando encontrar alguma coisa.
Chris! Oi, Chris! o que foi? Achei alguma coisa. Chris! O que foi? Achei alguma coisa. Sério? Eu estou na costa de Maine, com Chris Sprague, que passou a vida inteira procurando o tesouro do pirata mais rico da história, Sam Bellamy. Aqui. É difícil cavar. O solo congelado. Peguei. Pegou? Sim. Munição de espingarda. Um estojo de munição. É bem velho. O que você acha? Esse é o tesouro que a gente encontrou Um hoje. pedaço de bronze. Esse cartucho vazio tem menos de 100 anos. Então, não é do Bellamy. O tesouro só pode estar aqui. Com certeza. Mas onde? Bom, pela minha experiência, um local privilegiado é sempre privilegiado. Estruturas novas são construídas por cima das velhas. Tem algum forte por aqui, num ponto favorável para o navio? No Fort O'Brien, nós vemos muitas estruturas feitas com terra. Estruturas feitas com lama, pedras e outros materiais naturais são a fundação de qualquer forte de defesa. E se Sam Bellamy construiu um forte, vamos lá, provavelmente outros foram construídos por cima. O tempo imprevisível da Baía de Machias nos pegou de surpresa. Por que o clima em Maine é assim? A forte nevasca me fez perceber que eu me sinto mais confortável no meio de uma tempestade de areia. Como é que vocês sobrevivem aqui? Antes de explorar o Fort O'Brien, eu quero saber se é possível o enorme Ouida de 100 pés de comprimento e 300 toneladas ter atracado aqui. Por causa do canal estreito e das margens acidentadas, a correnteza na Baía de Machias é forte e perigosa. Para que lado fica? Subindo o rio. Se prestar atenção na maneira como é a costa aqui, é bem recortada. Quando a maré desce, sobra um monte de lama. As pedras ficam expostas. Dá para ter uma ideia de como a costa influencia. A maré afeta bastante essa região toda. Há vários lugares para atracar, dependendo de como for o barco. Alguns lugares não dá para parar, em outros o calado é maior, em outros o fundo é todo de lama. Esses são alguns dos cais antigos da região. As fábricas de sardinha enlatada usavam esses cais para atracar os navios. Esses cantinhos escondidos são perfeitos para os navios piratas. Com certeza. Sim. Qual é a profundidade da água aqui? Nesse ponto, eu acho que com maré baixa deve ter 6 metros de profundidade no canal. Mas com maré alta deve chegar a 10, 11 metros. É o suficiente para um navio pirata. É suficiente. Sim. Quando a maré desce aqui, o canal não fica reto desse jeito. Tem um monte de sequências de curvas. E quando uma embarcação chega aqui, ela passa por 2 rios que se convergem em um. E o canal fica traiçoeiro quando a maré está descendo. Quando a maré começa a descer e o nível da água cai, não tem como passar com um navio. E quando a maré sobe, dá para passar com um navio, mas não dá para voltar. A vazão de água é forte demais. Essa é a parte rasa, né? Eu passei num banco de areia. A gente tá na lama. Você pode ver pela A lama. lama desce bastante. Você viu que o hélice raspou no fundo aqui e parece que a gente tá no meio do rio. Mas não estamos. Tem um monte de bancos de areia perto da superfície. Tem que tomar cuidado quando chega com um barco. Não precisa muito para encalhar. Eles tinham que saber o caminho certo por aqui. O canal é estreito. Eles deixavam um homem na frente do navio com uma vara longa para medir a profundidade. E se o corpo de água não estiver no mapa, você tem que saber navegar. Os documentos que temos mostram que o Sam, o Black Sam, adernou o navio em torno de 4 quilômetros ao norte do rio. Sabendo que adernar o navio significava esvaziar tudo que tem dentro dele, então uma dessas costas tem o tesouro do Sam Bellamy em algum momento. E a gente vai torcer para ter sido aqui. Bem ali. O que a gente precisa medir é a profundidade da água bem perto da costa. Eu trouxe uma furadeira à prova d'água para ver se esse trecho da baía tem mais de 6 metros de profundidade.
o calado necessário para o Ida Gallia atravessar. Vamos ver. 3 metros. 4 metros. 7,60 metros de profundidade. Há bancos de areia e grandes variações de maré aqui. Mas bem nesse ponto, tem mais de 7 metros. Vamos lá, capitão. A próxima parada é o Forte O'Brien. Pela minha experiência, fortes sempre possuem algumas histórias escondidas. Eu espero que a história desse forte inclua Sam Bellamy. Essas estruturas foram feitas pelo homem. A questão é, quem construiu primeiro? O que a gente está vendo é tudo o que sobrou desse forte. Ele foi construído na Guerra Civil, tá certo? Correto. Mas esse foi o local de outro forte na Guerra da Independência, é isso? Isso. Foi construído antes disso. E por que exatamente aqui? Porque é um local privilegiado. É uma parte do oceano com uma baía abrigada. E apesar de ser grande, essa baía é suficiente para assegurar as ondas grandes que vêm do mar aberto. Então, é um ponto abrigado, seguro. Quanto mais você diz como esse lugar é estratégico, mais eu fico pensando que havia um forte aqui na época da Guerra Civil. E também havia um forte na época da Guerra da Independência. Então, será que não havia um forte antes desses fortes? Você faz perguntas boas. Eu acho que você tem razão. O naufrágio. Apesar deles estarem encontrando o tesouro, você ainda acredita que o tesouro do Sam Bellamy está aqui? Sem dúvida, está. 22 toneladas de ouro e prata. Aqui foi o último lugar onde ele atracou. O Barry Clifford encontrou algumas coisas, mas você viu que não é um tesouro grande. Ele também está procurando aqui. Não posso falar isso abertamente. Mas se procurar debaixo desse forte... Aqui é um parque estadual. Nós não podemos cavar o solo de um parque estadual para procurar um tesouro. Eu não quero saber do lado legal, Chris. Você procurou debaixo desse forte. O dia tá bonito, não acha? Tudo bem, é o suficiente. Eu já entendi, você não precisa falar mais nada. Eu comecei essa investigação porque suspeitava que Black Sam não afundou junto com o navio em uma forte tempestade. Arqueólogos costumam compartilhar informações entre si. Mas com um tesouro de milhões de dólares em jogo, as pessoas daqui não revelam muita coisa. A cidade de Machias fez um papel fundamental na história de Sam Bellamy. As evidências que eu descobri em Cape Cod e aqui em Maine me convenceram de que Black Sam fugiu para cá e trouxe boa parte de seu tesouro. Foi uma lenda local de Cape Cod que levou Barry Clifford à descoberta do navio naufragado de Sam Bellamy. E eu acredito que se os locais seguirem as lendas, eles irão encontrar o tesouro desaparecido e desvendar o destino de Sam Bellamy.